Boa tarde, pessoal. Hoje, na minha leitura diária aqui da internet, dos meus informativos para os clientes, eu me deparei com um texto interessante aqui do Sindifisco de Santa Catarina, o Sindicato dos Fiscais de Fazenda do Estado de Santa Catarina. E a fala que aparece é do ministro Haddad, com o seguinte título: Haddad reconhece resistências à segunda fase da reforma tributária, mas indica mudanças em fundos exclusivos e investimentos offshore. E aí fiquei curioso para saber o que ele tinha falado, né? Perdi aquele tempo inicial, né? Por óbvio. E aí vi alguma coisa sobre o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Correto? O CARF, na visão do Haddad, vou até transcrever aqui, porque eu não acreditei, mas isso está escrito aqui no site institucional, então vou trazer para vocês, deixo o link aí depois, né? A primeira questão é: estamos corrigindo distorções absurdas do nosso sistema tributário. O Brasil era o único país do mundo que tinha privatizado sua Receita Federal. Disse em referência à lei aprovada no Congresso Nacional em 2020, que reconhecia a vitória de contribuintes em caso de empate nos julgamentos do órgão. Chegou a ponto de suspendermos o diálogo com a OCDE. A OCDE é uma organização econômica para o Caribe e a América Latina, né? E que trata de acordos de cooperação em matéria econômica. Então o Haddad está falando aqui expressamente que nós tínhamos privatizado a Receita Federal porque tinha acabado o chamado voto de qualidade no CARF. Quando julgamentos no CARF, que é um órgão de julgamento superior da Receita Federal, empatavam, então X votos para os contribuintes, X votos para o fisco, chegava-se a um empate, existia o chamado voto de qualidade. E esse voto de qualidade era um voto já carimbado por Estado, então o contribuinte perdia. É uma releitura daquilo que a gente chama de indúbio pro contribuinte ou indúbio pro réu. A lógica é a mesma, que em casos de dúvida ou empate, a balança tem que pender para o lado, obviamente, mais fraco. E assim acontece no direito penal, mas no Brasil não acontecia no direito tributário. Então, sempre que havia um empate nos julgamentos no CARF, esse julgamento pendia para a Receita Federal. No governo anterior a gente obteve uma vitória, porque se conseguiu acabar com isso. Isso não tem nada a ver com a ideia de privatização da Receita Federal, isso é sim um ideal universal de justiça, em que na dúvida você não pode imputar uma consequência danosa com restrições à liberdade ou patrimônio das pessoas, certo? Mas isso é tratado aqui como se tivesse sido privatização da Receita. Então essa lógica acabou. Voltaremos com o voto de qualidade no CARF, que nada mais é do que uma forma injusta, inconstitucional de você aumentar a arrecadação através da criação de um órgão de julgamento já tendencioso para um dos lados da balança, correto? Mas a mentirada, como ela não pode chegar num determinado ponto, né, ela sempre aumenta, né, exponencialmente, se afirma aqui no artigo que, abre aspas novamente, chegou ao ponto de suspendermos o diálogo com a OCDE, porque ela não aceitaria dentre seus membros um país com a Receita Federal privatizada. Era um escândalo patrimonialista dos mais execráveis. Vamos voltar nisso aqui depois. Eu, obviamente, fui abrir o site da OCDE, né? Quem quiser pesquisar, oecd.org, né? Aí vai aparecer aqui. Já de início, a gente tem uma data, né? No próprio site da OCDE, OCDE e o Brasil, uma relação mutuamente benéfica, e em 25 de janeiro de 2022, o Conselho da OCDE decidiu abrir discussões de acessão com o Brasil. Isso se segue à cuidadosa deliberação dos membros da OCDE com base em seu quadro de considerações dos membros potenciais no progresso feito pelo Brasil desde seu primeiro pedido de adesão à OCDE. Progresso, não regresso. Correto? Então, essa afirmação de que a OCDE não aceitaria, de que há problemas, que a justiça a Receita Federal foi privatizada, isso é um absurdo, né? Mas
Além de tudo, se usa o termo de que, a expressão de que esse era um escândalo patrimonialista. Né? Patrimonialismo, para quem não sabe, é a lógica de você povoar o Estado, ou usar o Estado em proveito próprio, em benefício próprio, tal como se um particular, ao invés de cuidar do patrimônio público, cuidasse do seu próprio patrimônio. Né? Então, quando você doa cargos, doa ministérios, doa dinheiro para aprovar projetos de lei, coopta pessoas, faz uma série de coisas em proveito próprio, e isso, no meu entendimento, é patrimonialismo. Né? Mas você criar o chamado voto de qualidade, ou acabar com o chamado, acabar com o voto de qualidade, de forma a atingir um ideal de justiça e de paridade dentro do processo, isso é chamado de patrimonialismo, ideal patrimonialista, ou herança patrimonialista, realmente isso aí é um absurdo, correto? Mas ainda não acabou, né? As inverdades, elas chegam a um nível tão grande que, quanto ao imposto de renda, o texto fala de que, abre aspas novamente, o trabalhador hoje está isento de imposto de renda graças ao presidente. Citando o nome do atual presidente. Então, o trabalhador hoje está isento de imposto de renda graças ao presidente até R$ 2.640. Isso é a mentira mais deslavada que existe. Por quê? No próprio site da Receita Federal, cuja acusação de ter sido privatizado foi feita pelo próprio ministro, né? Tem um link interessante, né, nas memórias da Receita Federal sobre o imposto de renda e suas curiosidades, né, sobre a evolução do imposto de renda. E vou colocar a data aqui para vocês, desde 17 de setembro de 1924, a nossa legislação já previa a isenção do imposto de renda para os primeiros ganhos das pessoas. Primeiro que você já tinha a alíquota do imposto de renda até o valor de 10 contos de réis anuais. Então esse era o mínimo dessa época. Mais uma isenção para a primeira profissão. Então não foi nada dado pelo presidente atual, nem pelo anterior. Isso é uma lógica que já existia no nosso imposto de renda há quase 100 anos. Né? Estamos inteirando 100 anos. Então, ou é desconhecimento ou é má fé. Então, nada do que foi dito aqui procede. Continuamos monitorando diariamente as questões envolvendo a reforma tributária e o seu desfecho. Né? No frigir dos ovos, o que vai acontecer? Nós tivemos o fim do voto de qualidade no CARF, depois o retorno, né? A ressurreição dele agora no governo atual, significa mais arrecadação. Nós tivemos um ajuste fiscal que vai acabar. Obviamente, pelo desajuste fiscal, a gente precisa incrementar a arrecadação. Como o Brasil é um país de miseráveis, 90% da população ganha até R$ 2.600, isso significa que a tributação não vai ser voltada para patrimônio nem para renda, né, que seria o adequado. Então, ela tem que ser voltada para a grande base que gera recursos para o Estado, que é o consumo. Porque o pobre só pode consumir, ele não pode ser proprietário e ele não tem renda tributável. Então, é uma reforma focada em pobres, quem vai pagar a conta é pobre, com um aumento expressivo da carga tributária, chegando a praticamente 28%, em maior ou menor medida, né? Uma alíquota talvez a maior do mundo, como se especula atualmente. Inclusive, postaram uma nota ridícula falando que isso, em tese, não seria verdade, mas não justificaram qual que seria efetivamente a alíquota a ser aplicada no Brasil, então a gente não sabe. Então, somado ao retorno do voto de qualidade, uma ênfase na tributação do consumo e os recentes julgamentos do Supremo Tribunal, inclusive desconstituindo a segurança jurídica das decisões anteriores, aí, o cenário não é nada positivo no nosso país. Beleza? Seguem posteriormente outras análises aí para vocês.